Fala aí, rapaziada, Freitas na área, começando mais uma edição do seu Urbancast. E agora o Urbancast está aqui nos Estúdios 13. Vocês ficam ligados aqui, você quer gravar seu podcast, você quer ter o seu curso de produto digital, aqui é o lugar. E hoje eu vou estar conversando com o cara que é o idealizador desse projeto, meu amigo, já esteve aqui no Urbancast, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre o produto Urbancast, sobre o mercado digital de vídeo. Tô falando aqui com meu irmão, meu parceiro Ivan. Grande aí, Freitas, que é beleza? isso, satisfação novamente. Dessa vez você vindo aqui até minha casa, muito isso bem-vindo. E, pô, sempre um prazer poder dividir aqui com você. E agora vamos entrar um pouco nisso no mercado do podcast, né, cara? Então, você, após esse nosso bate-papo, você criou o Estúdio 13 Live, né? Fala um pouco, assim, dessa criação, qual é o intuito agora do projeto daqui para frente. E aí eu vou trazer para vocês alguns dados de uma pesquisa muito bacana falando sobre podcast. A gente vai discutir isso com o Ivan. Estatisticamente, o digital ele avançou 5 anos, que essas lives, esse movimento, o mesmo movimento de podcast, ele teve esse crescimento em 5 anos por causa da pandemia. Com então, certeza, o seu crescimento... a galera ficou acostumada a ver aulas no Zoom. No Zoom, exato. Os alunos, já a escola já virou uma coisa online. Então, pô, eu lembro de ajudar. Minha esposa é professora, meu pai é professor, minha mãe é professora, né? Então, pô, eu lembro no começo da pandemia que ninguém sabia. eu assistia às lives dos meus filhos e eu falava, cara, essa professora, tipo, cara, tá se esforçando ao máximo, ela tá tendo que se adaptar numa coisa, cara, que não era para ela. Não é de conhecimento dela. Ninguém estava preparado. Então, pô, você via aquelas aulas que a professora ficava contra a janela, com aquela luz que deixava ela só uma sombra, e que, cara, os alunos não viam direito o rosto dela. Então, pô, você está ensinando alguém, aí eu falei, cara, vou montar um setup para minha esposa dar as aulas dela. Então, eu peguei, eu já tinha um escritório na minha varanda, eu moro num apartamento pequenininho, fechei minha varanda de vidro e montei um estúdio dentro da minha varanda. E, cara, coloquei um kit de luz, coloquei uma camerinha legal, né? Joguei uma luz no fundo colorida. Pô, minha esposa começou a dar as aulas, cara. Parecia, tá ligado? Tipo, cara, ali eu decidi montar o meu curso de fotografia, o meu curso online. Aí que realmente surgiu toda essa parada do podcast. Por quê? Porque eu comecei igual todo mundo começa. Eu comecei, cara, usando meu celular, com uma luzinha improvisada, usando meu computador na varanda da minha casa. Só que, pô, eu tinha o conhecimento, então a câmera que eu tinha era uma câmera de filmagem legal, eu tinha um softbox de luz legal, então comprei um microfone bacana e consegui fazer, nesse esquema meio roots, um produto até que interessante. Só que começou a rolar o quê, cara? A galera começou a comprar meu curso, bombou, consegui, pô, hoje estou com 600 alunos no meu curso. Nossa, e, tipo, a galera do começo começou a reclamar que o áudio estava ruim, porque eu gravei com meu celular. E, sabe? Entendi. Que é o jeito que eu acho que é o que acontece com a galera, bicho. A galera é muito corajosa. Quem hoje pega do nada e pega na tua casa e acha um cantinho legal e fala, cara, vou ensinar, exatamente, vou repassar o meu conhecimento. Lógico, existe um business. Ninguém tá aqui fazendo isso de filantropia, né, galera? A gente não... A gente quer receber o dinheiro que o cara paga no nosso curso, isso é sim um motivo, né? É um alimento pra gente. Só que, pô, repassar o nosso conhecimento, cara, acho que vai muito além disso. Sem dúvida. E nessa parada de eu gravar meu curso, eu falei, cara, eu preciso montar um estúdio, tá ligado? Tipo, já é uma vontade que começou lá. O primeiro curso que eu gravei foi em final de 2020. Foi ainda no primeiro ano da pandemia. Eu fui, gravei e... cara, fazia aula no Zoom com a galera, acompanhando. E ali, na época, eu inventei o tal do café com foto, que era como se fosse um podcast, mas era fechado com os meus alunos. Entendi. Então, eu entrava ali ao vivo, colocava meus alunos no Zoom e fazia ali. Esse vai virar agora um podcast real, isso. Mas a gente sentiu na pele, cara, o que a galera sente, que é vontade de fazer. E eu mesmo sendo da área, com dificuldade de estrutura. Eu tava, pô, no cantinho da minha casa, que era uma varanda de apartamento com... Sabe, tipo, eu tava legal, mas eu tava limitado ao que eu ali... Então, a partir dali, resolvi... Era um projeto já, desde 2020. Eu falei, cara, eu vou montar uma sala de podcast.
e vou gravar meus cursos lá, né? Além de alugar a sala. Claro. E isso foi enrolando, cara. Aí, na real, pô, graças a Deus, bombou para mim de começar a fazer lives, né, cara? De fazer transmissões ao vivo. Foi onde eu mais trabalhei. Eu fiz muita transmissão ao vivo durante a pandemia, de evento de empresa, corrida de kart, campeonato de surf. Caraca. Cara, a gente fez muita coisa legal, assim. A gente abriu muito o nosso leque e resolvi, né, começar a realmente investir no podcast. É isso, cara. É montar uma estrutura e fazer a coisa de abrir espaço para quem está em casa, igual eu estava ali, cara, Sim. fazendo nas minhas condições, com o que eu tinha na mão, poder fazer isso com uma qualidade legal, né? E aí surgiu toda essa ideia de montar o estúdio, enfim, e a gente está agora bem no começo, né, cara? A gente está estruturando ainda Sim. todo o nosso processo, mas é isso, já está aqui disponível, né, cara? Como que tá a estrutura do podcast, né? Do estúdio em si, né? O que tem de equipamento já pra galera que, tipo, porra, eu quero começar semana que vem, né? O que você já tem de estrutura aqui no estúdio? Então, hoje aqui é isso, é uma pessoa, ela opera todo o nosso sistema. A gente está tudo cabeado já internamente, a gente tem as câmeras, são câmeras robóticas, que a gente controla elas via controle. Certo. Então, cara, eu consigo reposicionar, se eu estou aqui, eu venho para cá, eu vou para lá, você arruma, e eu tenho o corte todo sendo feito via computador, então eu não tenho nem a mesa de corte, eu centralizei Perfeito. tudo no computador. Então, hoje em dia, cara, tudo que está aqui chega no computador, e esse computador faz a operação. Isso, cara, otimiza muito essa questão de equipe, né? Eu não, O custo pô, baixa, e, né? consequentemente, o custo. Porque, pô, imagina se eu fosse contratar 5 profissionais aqui. Se eu for pagar mal esses caras, se eu for colocar, vai, R$ 300 para cada um, já dá 1.500 Só de equipe. só de equipe, só para começar a brincadeira, sabe? Então, assim, a ideia justamente foi a gente, pô, transformar isso daqui num hub que a galera possa vir, sentar, trocar ideia e ir embora. Perfeito. Você, quando você quer gravar teu podcast, você tem que se preocupar de criar tua vinheta, aí você tem que se preocupar se a luz que você tá ali tá legal, você tem que se preocupar se o corte... Cara, a ideia aqui é justamente você focar no conteúdo, né? O que a gente quer é ajudar pessoas que manjam de conteúdo, tipo você, tipo, diversas pessoas que têm um conteúdo interessante e que, cara, sobrecarrega ter que fazer tudo. Além do conteúdo, eu tenho que comprar as câmeras, eu tenho que ter um espaço, eu tenho que ter luz certa, eu tenho que ter o cabeamento certo. Então, a ideia é justamente pegar pessoas que querem começar com projetos tipo esse e, cara, num custo legal, fazer a pessoa vir, sentar, conversar e ir embora. O negócio aqui é conversar, bicho. O trabalho que a pessoa tem quando ela contrata a gente é sentar e conversar. Perfeito. Nada mais do que isso, sabe? Aí eu cheguei nessa pesquisa, que é da Comunix, né, que é um grande órgão que tem um prêmio Comunix de mídia e tudo mais. Então, assim, alguns dados que eles dão, né, dessas 1.100 pessoas, que 44,5% das pessoas entrevistadas utilizam o podcast como ferramenta de trabalho. Primeira coisa. A segunda coisa é que nos últimos 2 anos, mais de 34% dessas pessoas estão usando o podcast, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como usar o podcast como uma ferramenta de trabalho, não só para a pessoa física ou para um influenciador digital, mas como também para as empresas que aqui que a gente que eu vejo um grande crescimento, uma grande área de especificação do nicho do cara como empresa, né? Sem dúvida, cara. Eu acho que é bem isso. Hoje em dia, né, cara, a gente pega, fazendo uma análise rápida, a gente vê o que mais está bombando são esses podcasts mais aleatórios. Sim. Né? Que são podcasts que cada dia vai te falar de um tema aleatório, que um tema não liga no outro e tudo mais. Né? Nicho, né? Exato, sem nicho. Porém, a gente, analisando esse mercado lá de fora, né, cara, a gente vê como os podcasts nichados estão bombando. Estão, assim, muito à frente do que ainda está aqui. Eu acho que aqui ainda tem um certo receio de achar que nichar vai te limitar, né? Lógico, é fato que você tendo sempre um tema, você vai ter um público menor, porém é um público muito mais qualitativo, ele é um público muito mais interessado,
né? Então, assim, pô, você vai fazer um podcast de marketing digital. Cara, se eu curto marketing digital, Você já vai exatamente não é né? só entretenimento. Entendeu? Isso que eu acho. Eu acho que o podcast nichado, ele é ensino. Ele é ensino. Eu acho que você prestar atenção numa conversa bem conversada, você tira insights, você aprende, Exato. você muda conceitos que você tem. Então, assim, eu vejo muito esse potencial, cara, da galera que quer divulgar a empresa via podcast. Vou te dar um exemplo meu, básico. Pô, eu tenho uma empresa de cursos online. Eu vou fazer um podcast no tema que eu vendo meus cursos. Eu tenho cursos de fotografia. Perfeito. Eu vou fazer um podcast de fotografia. Cara, se eu tô aqui entrevistando você, que é um puta fotógrafo ali incrível, que tá me dando várias ideias, e eu tô aqui acrescentando ideias, a pessoa que tá assistindo fala, pô, esse cara manja do que ele tá falando. Quando eu chegar no final do meu podcast, se eu chegar aqui, igual eu vou fazer para vocês, a gente vai vender o aluguel da sala. Sim. Se eu chegar para vocês no final de uma live de fotografia e te oferecer um curso de fotografia, a chance de você confiar o suficiente em mim para comprar é bem maior. Então, se você quer, além de mostrar um papo legal, você poder criar relacionamento com o seu cliente, convida ele para vir aqui bater um papo, cara. A chance de terminar aqui um podcast, eu virar para você e falar, pô, cara, eu queria vender meu produto lá na tua loja, lá, você não... É muito maior do que se eu chegar do nada, mandar o meu representante lá e falar, vai lá tentar vender pro cara lá. Tem a frase do Bill Gates ali dos anos 2000, que eu repito muito e faço isso até como venda do meu curso, né? Que se você não estiver no digital, se você não estiver na internet, você está morto. Sem dúvida. E isso, se as empresas conseguirem entender o poder do podcast, né? De trazer isso, trazer convidados, fazer podcasts internos mesmo, que seja veiculado internamente para a empresa. Uhum. Como que é o dia a dia da empresa? E você começa a criar dentro da sua empresa um clima mais bacana. O que você acha disso, cara? Sim, isso tem muito a ver com o que a gente busca aqui, que são os dois nichos exatamente que a gente quer trabalhar, que é a galera que tem conteúdo e quer vir aqui passar esse conteúdo para frente, e são as empresas que, cara, precisam se adaptar a esse mercado e fazer projeções de conteúdos dentro do que a galera está acostumada a consumir. Poderia fazer um anúncio divulgando o meu estúdio, né? Inclusive, vamos fazer isso. Só que, cara, não é muito mais legal a gente trocar uma ideia sobre isso? Traz Aqui a gente está pondo em prática, a gente vai divulgar o nosso estúdio, trocando uma ideia sobre o estúdio, cara. Sobre isso, eu acho que quem tem interesse em fazer esse tipo de coisa é muito mais palatável. Então, eu acho que é uma forma, de certa forma, você humanizar também o merchan, humanizar. Cara, isso está dentro de uma conversa, isso está dentto de um tema. Você não vai parar e falar, opa, galera, agora é a hora de você clicar no sino, sabe? Não, cara, tá aqui, tá inserido no nosso papo. Isso tá. Então, eu acredito que as empresas que se ligarem nisso, pô, eu tava vendo esses dias um do Quinto Andar, com aquele cara do Titãs. Ele tem um programa que ele fica conversando com as pessoas que acabaram de alugar um apartamento. Sensacional. Cara, sensacional. E é uma puta ideia legal de o cara estar ali sentado e conversando com a pessoa, falando, pô, você acabou de chegar agora aqui na Faria Lima, o que você gostou aqui do bairro da Faria Lima? E o cara começa, pô, me mudei pra Faria Lima. Cara, ele tá vendendo aluguel de apartamento, cara. Através do quê? Através da tua experiência. Como foi para você legal alugar um apartamento e mudar de região? Pô, era um sonho teu viver lá. É uma forma de você pegar aquela propaganda que alugue teu apartamento com quinto andar. Você muda, você faz aquilo virar uma história. É o tal de storytelling. Né? É o tal de storytelling. Você vai contar uma história de uma pessoa que curtiu muito essa experiência de alugar um apartamento num bairro diferente e aquilo mudou, de certa forma, a vida dela. Cara, quantas pessoas não vão se interessar em tocar para frente o projeto de mudar de apartamento, a sabe? Philips fez algo assim também com a linha de fone de ouvido, com o Taíde. Exato. Aqueles papos que o Taíde tinha com a galera. Cara, aquilo era incrível. Aquilo era incrível. Então, esse é o caminho, assim, né? As pessoas têm que entender, né? Porque o digital, né, pra gente funcionar perfeitamente, é o que eu digo muito em aula, é a questão da intencionalidade, né? Então tudo tem que ser feito com intenção. Qual é a intenção final? Porra, todo mundo sabe, a intenção final é venda. É o fato. Mas aí a gente usa, como você disse agora, o poder do storytelling
que se você pegar todos os filmes de Hollywood, toda a propaganda tem um começo, meio e fim. Total, é Tem o roteiro, herói, né? tem o fracasso dele, ele vai... Tem o anticlímax, depois do clímax. Então, assim, isso é dessa forma. Essa conversa que a gente teve, esse foi o propósito dessa conversa. Para vocês entenderem que isso é formado, que tudo tem um propósito, que os caras podem aplicar isso na empresa dele, um influenciador aplicar no dia a dia da influência dele. Outras empresas, tem uma empresa de suplemento também que está fazendo isso muito bem, mostrando o atleta, como que ele é, como que é a preparação dele, e trazendo tudo para o podcast, né? Que 67,6% das pessoas, elas não fazem podcast porque elas não têm mão de obra específica, né? 39% acha muito caro a estrutura, né? Fala um pouco sobre isso, assim, como que hoje é ter um podcast? Eu quero ter meu podcast aí no Estúdio 13, né? Como que funciona um pouco isso, cara? Cara, é isso. A nossa ideia aqui é justamente tratar essa dor aí que esse cara tem, né? Porque a gente sabe dessa dor. Sim. Ela é da maioria das pessoas que tem conhecimento para ser passado. E às vezes tem muita impressão, né? Total. Acham que, vê isso aqui bonito, TV, mas eu acho que tem muito a ver também, né, Feliz, com aquilo que eu estava te falando da estrutura de lives. O cara que hoje pensa em fazer um podcast, e se ele já participou de uma live e ele viu ali a coisa acontecer, ele vai, cara, são 6, 7 pessoas para trabalhar. Como é que eu vou juntar e pagar, sabe? Tipo, então... É uma adaptação muito interessante aqui o que a gente resolveu fazer. É justamente pensando nisso, cara. É fazer a coisa ficar viável. Então, cara, como que eu consigo fazer isso? Cara, eu tenho câmeras robóticas. Eu não preciso ter um operador de câmera para cada câmera. É lógico que uma coisa é você estar mexendo num controlinho, outra coisa é ter a sensibilidade de um ser humano operando uma câmera. Mas no caso de podcast, são planos parados. A gente está aqui trocando ideia, a gente não está andando, a gente não está se movimentando. Então... eu consigo ter uma estrutura para isso. Então, a nossa ideia aqui é justamente essa, né, cara? Fazer uma estrutura moderna, de qualidade, prático e num preço acessível. Então, cara, a gente trabalha com câmera robótica, a gente trabalha tudo centralizado via computador, via software. Então, a gente tem um controle muito fácil da nossa operação aqui. E a ideia aqui é justamente essa, é trazer pessoas que querem tocar teu projeto para frente, cara. Então, a gente está lançando aqui a sala agora, esse mês. A gente tem aí até o final de agosto, a gente está num esquema muito legal de poder oferecer para a galera um belo desconto no programa, que é para realmente ficar viável a coisa. A gente quer fazer isso daqui ser uma coisa que você, mesmo que você possa ser uma empresa e tenha já um recurso de marketing alocado e você vai alocar esse recurso para cá, mas se você for pessoa física, cara, que tem uma ideia, que tem um curso, ou que tem... Cara, eu indico muito para quem tem curso online, cara. Sem dúvida. Porque é aquilo que a gente estava conversando, ao invés de você ficar dando aulas de graça, gratuitas, cara, troca uma ideia, conversa com alguém. Você traz um especialista, né? Explica um pouco você mostra que você manja, você ganha essa autoridade no sentido de mostrar que você realmente sabe do assunto que você está lidando. E, cara... não tem nada melhor do que você conversar sobre o que você manja, que você é expert, tá ligado? Qual seria o motivo para a pessoa ouvir o podcast? Então, essa pesquisa ela traz o quê, né? Que 22% das pessoas elas buscam dicas de carreira. Anotem isso daí. 19% vem para estudar. Então, se você fazer um podcast específico de estudo, visando, por exemplo, o preparo para quem vai participar do Enem. Em vez de ser aquele curso, você traz professores, a galera conversa ali. 29% para ficar atualizado sobre o que está acontecendo. Então tem aí os podcasts que falam que virou o telejornal, né? Virou o telejornal. Conversa de boteco, ou você pega um podcast, por exemplo, como o do Ciro, que ele traz ali informações, ou aquele canal que está no YouTube, que eles criaram como fosse o canal de TV, o My News, que traz ali também. E 42% como fonte de conhecimento. Ou seja, a pessoa sabe que ela vai escutar ou vai assistir o Urbancast, ela vai ter conhecimento sobre o que ela está vindo aqui, que o final de tudo é o quê? Empreendedorismo e marketing digital. E, para finalizar, 94,2% diz 1.100 pessoas num ramo empresarial, um ramo de comunicação, então uma fatia muito grande, diz que 94% que o podcast veio para ficar.
Comenta o que você acha disso. Eu concordo 100% com isso. É um meio de comunicação barato, acessível. Cada vez vai ficar mais acessível ainda, que a tecnologia tende a melhorar aí, baixar o valor. E quanto mais pessoas fazem, mais o mercado cresce e mais tem oportunidade para todo mundo. Comenta um pouco aí, Ivan. Cara, eu acho que é muito de encontro com o que a gente almeja usar aqui. Porque, assim, cara, a gente gostaria de ter pessoas influencers que vão vir aqui dar um papo aleatório e que vai dar risada, entretenimento, né? Isso é legal também, né? Eu acho que tem horas que as pessoas querem também ter um pouquinho de entretenimento. Só para dar risada, não é para aprender nada. É aquela hora que o cara tá cansadão. Ele quer escutar qualquer papinho besta. Uma conversa de boteco. Qualquer papinho besta. Assim, besta no sentido de, né, enfim, não depreciando. Mas, ao mesmo tempo, pela pesquisa, você vê como tem, cara, pessoas que querem realmente usar isso como meio de aprendizado. E é fato, isso é muito perceptível, cara, como a gente consegue hoje extrair de uma conversa elementos de aprendizado, cara. A galera está muito acostumada a aquele padrão de escola, né, cara, que vai lá, escreve na lousa, anota aí e, cara... Bom, eu acredito muito, cara, que numa conversa, que num bate-papo, você consiga aprende muito mais, né? ter muito mais insights do que se a gente fizesse aqui uma aulinha em PowerPoint mostrando para você como o podcast é da hora. O grande lance do podcast, que eu acho que é o que, concordo com o fato de que não vai morrer, eu acho que tem a ver muito com essa questão multimídia da coisa, né? Que é o quê? Cara, você juntar... Você consegue, num podcast, juntar diversas redes sociais, né? A gente faz aqui o programa inteiro no YouTube, a gente separa o áudio, manda isso para um Spotify, de repente o cara que está indo para o trânsito, demora 1h20 no trânsito, cara, mete aí, escuta aqui nosso papo. Enquanto você está indo para o trânsito, você está aqui ouvindo a nossa conversa. Tem a galera que vai dividir isso em cortes, pode espalhar em Facebook, Instagram. Então, cara, você pega um produto que foi realizado aqui, foi produzido, cara, você joga ele para 5, 6 canais. Exatamente. Você joga ele no YouTube, joga ele no Instagram, joga ele no Facebook, joga ele até mesmo eu TikTok, vejo a galera jogando Kawaii. TikTok, até mesmo essas coisas mais de corporativismo mesmo, que tem o LinkedIn, né? Você consegue, cara, abrir um leque de mídias, sim, né? Que é absurdo. Então, cara, a gente chega nesse momento em que é tudo muito no seu timing, no seu tempo. É você que comanda isso. Então, cara, eu acredito que é um formato que, lógico, já tem um momento que a gente está enxergando que muitas coisas estão surgindo. Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo, que ao mesmo tempo também... Mas como nem todo tudo mercado, é qualidade, mas isso é um processo natural, galera. Eu acho que o que vai ficar são as paradas boas, são as coisas que realmente agregam. Vai ter coisa que vai ter uma vida útil menor, isso é normal, isso faz parte de todos os business. Mas eu acredito muito nisso, cara, que é um mercado muito crescente, né? E ao mesmo tempo, assim, você estava falando da pesquisa, né? Me lembrei aqui também de uma pesquisa que eu vi, que foi da revista Época, cara, que eles falam muito disso. Que eles falam, cara, que isso virou parte do dia a dia. As pessoas se organizam. Eu vou ver o podcast enquanto eu estou dirigindo, ou eu vou, enquanto eu estou jantando, vou deixar meu celular ali vendo uma parada, ou antes de dormir eu quero ver. Tipo, já faz parte da tua agenda diária. Você, essa hora é a hora que eu vou ver um podcast. E muita gente, né, cara, aqui nessa pesquisa, né, e nesse dia a dia agora divulgando aqui isso, a gente percebe muitas pessoas se questionando, né, como que eles vão ganhar dinheiro com isso. Então, às vezes o cara já chega aqui com uma ideia, já pensando em como ele vai retornar o investimento, né? Lógico, a gente tem que entender que é um investimento, só que, cara, eu acho que se a gente não conseguir entender o business por trás da coisa, não é só o podcast te monetizar no YouTube, tá ligado? Isso é uma forma. Se o teu podcast bombar muito, milhares de pessoas verem, você vai conseguir monetizar e ele vai te dar uma grana. Mas às vezes é você ser assertivo nas suas ideias e mostrar que você manja do que você está falando, para você ter autoridade. De repente você arruma um patrocínio que banca o teu custo, ou você divulga o teu produto. Você tem um produto, cara, melhor coisa, divulga o teu produto. Não precisa esperar um patrocinador vir. Exatamente. Você faz um podcast sobre o assunto que você manja, que você vende e vende o curso. Já vi casos da galera que, cara, vendia curso online, começou a fazer podcast,
perceptivelmente aumentou o número de vendas. Por quê? Porque, cara, você tá ali... Hoje em dia, para você comprar uma coisa do nada, cara, você tem que ter um mínimo de identificação. Né? Que é o tal do funil. Primeiro as pessoas têm que te conhecer, depois as pessoas têm que ver que você conhece dos assuntos que você trata, depois as pessoas têm que ver que você é um cara gente boa, aí tem que ver que você, pô, é um empreendedor, e aí, pô, você sabe vender, então beleza, vou comprar de você. Então, assim, o podcast, eu acho que nesse caso acelera um pouco esse processo. Porque aqui no Estúdio 13, a gente não vai simplesmente entregar o programa pronto pro cara, né? Porque muitas vezes, o que acontece, né? O cara vai pegar o programa dele, vai chegar com o programa, vai editar male-male ali, e tá, e agora como que eu faço para divulgar? Então vão ter pacotes especiais, eu acho legal você falar disso também, que a gente vai direcionar os caras, não, peraí, então tá, você consegue ter um investimento um pouco maior? Então a gente vai criar a parte do marketing, vai criar a parte do tráfego pago. Fala um pouquinho como vai funcionar. Não, com certeza. O hub como um todo, eu de acho fato. que esse acaba sendo um grande diferencial nosso aqui, que eu acho que é justamente a gente fugir um pouco do padrão que são os estúdios de gravação. Cara, o estúdio de gravação quer te alugar a hora, que você paga a tua hora, ele vem, gravou, te entregou. Cara, se tua mãe e teu pai só assistirem teu podcast, para ele Cara, tanto não vai fazer faz. diferença nenhuma. Sabe, tipo, ele não tá preocupado em fazer o teu podcast bombar, ele tá preocupado que você venha aqui, grave e pague o valor dele. Então a ideia aqui é justamente a gente... Lógico, a gente tem esse pacote também. Se você não tem dinheiro para investir e quer só vir gravar e você se vira com tudo, a gente tem esse pacote. Você vem aqui, ele é o mais barato, você vem, grava o teu conteúdo e você se vira. Mas a gente tem pacotes adicionais que é justamente isso, cara. Ter um acompanhamento de marketing, ajudar o cara a criar a conta de anúncio, fazer o cara ter uma estratégia de conteúdo mesmo. Pô, ajudar o cara a escolher, pô, por que você está convidando esse cara? Né? Tipo, você tá pegando só amigo teu, que é amigo, ou você tá pegando pessoas que vão agregar no teu business? Você tá pegando o quê? Você tá pegando... Então, assim, toda essa estratégia por trás, né, cara, do podcast, que não é só chamar os brothers e conversar com teus amigos, né? A gente tem que entender isso como um meio de divulgação do seu trabalho. Perfeito. E ali a gente quer te ajudar justamente, cara, com ideias, com expertises. A gente, inclusive, o Freitas faz parte do time, né, nosso aqui do estúdio. A ideia é que ele dê esse suporte de marketing. Ele tem os cursos dele que fala disso. A gente está buscando justamente pessoas que tenham especialidades para dar esse suporte para a galera. A gente tem editor para editar os cortes, a gente tem... Cara, então assim, aqui vai desde o pacotezinho básico, que você vai pagar agora na promoção, até agosto, hein, galera? 400 conto, você vai vir aqui, vai gravar teu podcast e você leva para tua casa e você faz o que você precisa fazer. E tem um pacote, diversos pacotes, até chegar no pacote Master, que é o pacote que, cara, você vai vir aqui, a gente vai gravar, vai editar, vai criar a vinheta gráfica para você, vai criar um logotipo, vai criar toda a parte de identidade visual. Vai estar pronto. Que é o que a gente chama de embalagem. Então a gente cria a embalagem, grava teu programa, faz tratamento de som, de imagem e depois esse pacote de como o cara vai divulgação, de mídia, né? Como que a gente vai investir. Às vezes, parte desse valor que já está sendo pago aqui já é reinvestido em... Então a gente vai deixar o QR Code aqui na tela. Quem quiser procurar o estúdio, entre em contato através do QR Code aí. A gente vai estar com essa promoção aí até finalzinho de agosto. Então aproveita, vem aqui, o estúdio tá sensacional. Eu sou, não é porque faço parte hoje do time, mas eu escolhi vir para cá, sair da onde eu tava, pela condição técnica, pela parceria, para entender que, por exemplo, o Ivan é um cara que, já tá no mercado há 22 anos, né? Então, ele não tá brincando de fazer podcast, como você vai ver um monte de estúdio, Sim. Todo mundo tem direito de trabalhar, precisa ganhar seu dinheiro, mas eu acho que no ato da sua escolha, você deve fazer uma escolha não somente indo por preço. Nosso preço vai estar sensacional, mas fazer pela qualidade. Você vai ter um produto top feito por gente que sabe do que está entregando. Então, eu já estou fazendo podcast, já vai fazer 1 ano que eu estou no podcast. Eu também sou profissional de TV. Trabalhei em televisão 30 anos, 22 anos de internet. O outro sócio do Ivan aqui, o Johnny, também tá, puta profissional de áudio. A gente tem profissionais de edição aqui. Então vem que vocês vão curtir, galera.
Agradecer ao Ivan, deixar algum recado aí, Ivan, casa é sua. É isso, pô, tá todo mundo convidado, de verdade. Pô, muita gente que tá na dúvida. Cara, vem aí, vamos bater um papo. Você vai sentar aqui, ó, a gente vai ligar a luz, Top. a gente vai fazer uma conversa como se fosse um podcast. Grava Você vai 5 ver que é fácil, sim. você vai ver que é de boa, é você sentar, conversar. Não tem nada mais prazeroso do que a gente falar sobre o que a gente entende, sobre o que a gente gosta. Então, cara, Pô, em breve vocês vão ver o nosso. Todo mundo aqui da firma vai lançar um podcast, cada um. Vai ter muito assunto interessante. E é isso. A gente reitero aqui o convite do Freitas, cara. Se quiser vir aqui bater um papo, você vai ser bem-vindo. E traz seu projeto, que eu tenho certeza que, cara, a gente vai te ajudar a espalhar conhecimento, que é o que a gente, né, gosta e que a gente está investindo nesse mercado aí, que eu acho que conhecimento é a chave hoje em dia. Dúvida.